O assunto de hoje é o mais importante, porque trata da questão dessa análise de conjuntura da CNBB. Como vocês podem ver, eu li inteirinha, está toda marcada aqui no meu iPad. E eu, obviamente, não vou poder fazer uma análise pormenorizada, pessoal, de todo o documento da CNBB, mas eu quero trazer alguns pontos importantes para vocês aqui. É uma necessidade que as pessoas saibam o que os nossos bispos estão recebendo, né? Ou seja, a gente está aqui para falar desse documento da CNBB, que ficou em alta algumas semanas atrás e foi até visto por muitos do público católico, mas ele não foi bem, vamos dizer assim, observado certos pontos que são assim, de fazer rir. É um documento que não menciona a Virgem Maria, senão para criticar, Jesus, senão como um exemplo revolucionário, não fala de Eucaristia, de missa, de nada. Por outro lado, foca em falar de movimentos antidemocráticos, 8 de janeiro, Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, tradicional, progressista, STF, fake news, um documento que é tratado pelos nossos bispos, foi analisado agora na última Assembleia Geral da CNBB, né? Citam a mim, como eu já mencionei, né, essas comunidades de vida, né, como o Instituto Hesed, o Frei Gilson, São Dom Bosco, etc. Né, a mim é indiretamente, né, no documento inicial, antes dessa versão final, tinha o meu nome, depois eles tiraram. E nos apresentam como se nós estivéssemos ali ameaçando a comunhão e unidade da igreja. Né. Eu vou mostrar bem isso para vocês, como é de fato uma loucura. E isso não surpreende porque várias pessoas que estão aqui, que redigiram essa análise, são pensadores da esquerda unicamente, e nomes ligados ao PT. Um deles, que baseia esta análise, vocês podem ver aqui na página 2, o segundo parágrafo diz assim, ó, que o Rodrigo Nunes, professor de filosofia da PUC-Rio e autor do livro Do Trans e a Vertigem, Ensaio sobre o Bolsonarismo e o Mundo em Transição, publicado em 2022, oferece uma análise profunda, diz aqui o documento da CNBB, sobre a gênese, significado e dimensões da polarização no Brasil a partir das manifestações de 2013. Então diz que a apresentação do cenário externo aqui proposta será em grande parte tomada desta obra. E este seu Rodrigo Nunes tem no seu Instagram nada mais nada menos do que uma foto de um boneco voodoo do Bolsonaro. Obviamente um cara altamente revolucionário. É essa gente que a CNBB está confiando para fazer análise da situação brasileira. E assim, é realmente um negócio muito amador, muito mal feito, repleto de erros de português, como por exemplo extrema direita com S e sem hífen, o que demonstra, a partir de uma incapacidade linguística, uma péssima leitura da realidade. Ou seja, os bispos se reúnem nessa Assembleia Geral, que aconteceu agora, depois da Páscoa, para conversar sobre as situações do Brasil e fazer a eleição do seu presidente, de novos membros, mudar aqui e ali. E eu já vinha há muito tempo analisando essas questões, como naquele meu famoso vídeo, CNBB no banco dos réus. E essa análise de conjuntura basicamente serve para que a CNBB possa tomar decisões estratégicas para os próximos anos em relação à igreja. Então os bispos em conjunto vão pensar. E tomando esta análise aqui que está na minha mão, eu vou ter que frequentemente olhar para baixo, gente, porque o documento está aqui na minha mão, então eu não vou poder ficar olhando para cima e para baixo. Mas na medida do possível eu vou olhando aqui para vocês. Tomando como base essa análise de conjuntura, o que nos espera não é um cenário muito bonito, porque é um documento que consta a logo da CNBB e diz análise conjuntural do INAPAS, ameaças à comunhão eclesial no contexto de polarização sociopolítica, cultural e religiosa. Quem redigiu isso aqui foi o padre Boris Neff, da PUC-Rio, Marcelo Battiolato, da Deoniana, Geraldo de Mori, Danilo Pinto dos Santos, da CNBB, integram esta equipe da INAPAS, Maria Clara Bingemer, que é uma historiadora da PUC-Rio comunista, que eu a conheço, já li os livros dela, Maria Inês Millen, de Juiz de Fora, Padre Valdecir Gonzaga, da PUC-Rio, Frei Jorge Rocha, de Salvador, Padre Marciano Maceneiro, da PUC-Rio, Padre Geraldo Hartmann, Pio Brasileiro, e Dom Paulo César Costa, cardeal, arcebispo de Brasília, que é talvez o menos esquerdista aqui dessa turma toda. Agora eu vou citar o documento aqui. Eles dizem que vão analisar essas ameaças, né, que é um diagnóstico das polarizações dos cenários internos e externos da igreja. Uma análise de oportunidades e ameaças, forças, fraquezas, e pegar aquela técnica administrativa, né, da análise SWOT. Serve para você fazer análise de risco em questões empresariais, mas na igreja não é assim que funciona. E depois uma terceira parte que é um prognóstico propondo pistas que contribuam para o processo de reconciliação e paz no interior do corpo da igreja. Mas ele diz que essas polarizações que ocorrem dentro e fora da igreja tiveram o seu desfecho no 8 de janeiro. Essa é a grande tese desse documento. De que o que nós vimos acontecer, lamentavelmente, no 8 de janeiro, teve como uma de suas fontes, uma das suas causas, presta atenção, a polarização que existe dentro da igreja. Então a igreja, segundo ele, isso é verdade, como uma formadora da cultura brasileira, cujos símbolos e etc. se expressam também em outras relações aqui no Brasil, e as polarizações que existem dela também se refletem na sociedade. E isso culminou também e principalmente no 8 de janeiro. Então, de algum modo, o que ele está fazendo? Uma lista de
de alvos. Está botando alvo nas costas das pessoas, das novas comunidades de vida, dos centros católicos como o Dom Bosco e todos os outros similares, 50, 60 no Brasil, os influencers, os padres de televisão carismática e de internet, pessoas que dão curso na internet como eu, etc. Somos por assim dizer, indiretamente, os mentores intelectuais em parte do desfecho terrível do 8 de janeiro. É assim que ele começa dizendo. Então, eles estão discernindo aqui neste documento que está em jogo no acirramento da polarização da sociedade e da igreja. Começa dizendo esse documento que foi composto por padres, um bispo e alguns analistas absolutamente de esquerda, o que demonstra já todo o viés político. E vou fazer aqui uma observação importantíssima. Essa gente fica falando que o problema é a polarização. Eu vou entrar mais nisso daqui a pouco, mas é que é os conservadores e os progressistas e etc e tal na igreja, que temos que acabar com as polarizações, criar matizes dentro da igreja. Agora é o seguinte, eles vão elaborar um documento que vai analisar isto e eles escolhem só pessoas da esquerda. Como é que pode uma coisa dessa? Cadê a vergonha na cara dessa gente? Escutem, por favor, se alguém da CNBB estiver ouvindo isso, muito provavelmente tem, acordem, porque vocês estão falando para vocês, para o pequeno grupo, aliás, que existe dentro da CNBB, porque não são todos, há pessoas maravilhosas lá dentro, bispos incríveis. Mas, infelizmente, o grupo que aparelhou a organização, com seus assessores, etc., são de esquerda. E aí vocês, que se pretendem fazer uma análise imparcial da situação eclesiástica brasileira e política, escolhem só pessoas de esquerda. Aí depois não querem ser criticados. Não chamaram uma pessoa de movimentos carismáticos, de movimentos tradicionais, das vertentes. E aí no final do documento, vocês dizem, é preciso sentir o que o Papa Francisco está pedindo, né? Fazer o que o Papa Francisco está pedindo, que a igreja sinodal, a igreja que caminha junto, que escuta a voz de todas as pessoas. Mas vocês não estão dispostos, sequer na elaboração de um documento, a escutar as outras vozes para elaborar um documento, que parece escrito pelo PSOL. Aonde vocês acham que vocês vão parar? O distanciamento que existe entre a CNBB, estou falando aqui da área que aparelhou a instituição, e vários bispos e padres do seu povo, é porque vocês não estão dispostos a ouvir as vozes dissonantes da ideologia revolucionária de esquerda. Porque no documento fica claro, o problema são as pessoas que se opõem à teologia da libertação e a visão que eles têm do espírito do Concílio Vaticano II. Ele cita um documento, a Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, mas não cita trechos. É o espírito escambau, meu filho. O que vale do documento não é o seu espírito, não. O que vale é que é o que está testado no texto do documento, os 16 documentos dos 4 decretos, dos 4 constituições apostólicas, dos 9 decretos e das 3 mensagens. O que vale é isto. Os bispos não aprovaram um espírito, porra. Os bispos aprovaram um texto que expressa a sua concórdia entre 62 e 65. É isto que nós temos que trabalhar. E com os outros 20 concílios. Não espírito. Não tem espírito, meu filho. É lamentável. E quanto mais porcaria como essa vocês produzirem, mais distanciamento do povo vocês vão ter. Aqui na página 2. Por causa da radicalização do campo conservador que deixava para os liberais a responsabilidade do ônus de buscar o compromisso, as manifestações de 2013, surgiu a direita radical organizada. Meu filho, olha, a manifestação de 2013 foi começada pela esquerda por causa dos 20 centavos. E ela acendeu uma indignação latente na sociedade brasileira contra a classe política que desde Fernando Henrique Cardoso estava desgraçando este país. Com tudo que você pode imaginar, desde CPI, desde mensalão até depois o petrolão e afins. Todo mundo estava cansado de ser enganado por PT e PSDB, que ele chama aqui da direita tradicional. E as pessoas se indignaram e resolveram se protestar. Qual o problema? Quero entrar aqui na questão eclesiástica. Ah, sim, eles falam coitado do próprio Olavo de Carvalho, né? Olha que engraçado. Eles dizem, às margens do processo que levou ao impeachment da Dilma Rousseff, algo novo, porém, começava a tomar forma. Com os discípulos de Olavo de Carvalho adeptos da intervenção militar, coisa que o Olavo criticava. Conservadores patriotas radicalizados. As reformas que os partidos conservadores realizaram. Que partido conservador? CNBB. Qual partido conservador tem no Brasil? Não existe. Tanto que o Bolsonaro teve que emprestar um partido em 2018, depois tentou criar um partido, não conseguiu, agora teve que emprestar outro. Era o PSL, depois tentou fazer aliança, agora o PL, e não tem. O Partido Conservador tinha na época do Império, agora não tem mais, né? E aí fala, né, que eles se unem todos em certos sentimentos, né? Militarismo, não é uma coisa comum em todos. Anti-intelectualismo, porque nós rejeitamos a ciência, a educação formal em favor da religião de experiência pessoal. Da onde, meu filho?
Eu tenho uma livraria online. Eu vendo livros, ensino as pessoas com base em documentos, como eu estou fazendo aqui. Tem alguma crítica sentimental que eu estou fazendo? Se você vê no meu curso sobre Teologia da Libertação do Bom Combate, tem mais de 150 obras citadas e lidas. E já chamei Leonardo Boff, quem quiser, para debater sobre a catolicidade da Teologia da Libertação. Ninguém topa. Não há anti-intelectualismo. A questão é que nós não temos uma única vertente. Nós não abraçamos apenas os seus intelectuaizinhos de estimação, caquéticos e velhos, já muito superados. Rejeição da ciência é duro, viu? O empreendedorismo monetarista, que quer empreender em si mesmo, é duro, viu? Libertarismo econômico, anticomunismo, combate à corrupção e conservadorismo social. Olha, é só jargão de esquerda. Depois aqui, o erro de português, a extrema-direita com S sem hífen. Aqui, olha só, olha aqui que é o ponto que eu queria chegar da análise. O uso do sentimentalismo religioso para fins políticos, que cresceu de 2018 a 2022, foi interpretado como uma das novas manifestações do cristofascismo, categoria elaborada pela teóloga alemã Dorothee Sölle na década de 70, para se referir à relação entre o Partido Nazista e a Igreja Cristã do Terceiro Reich. Meu querido, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. Quem usava o sentimento religioso das pessoas para fins políticos foram vocês, da Teologia da Libertação, que pegaram a boa fé do povo católico brasileiro e usaram para fazer revolução, fingindo que estavam dentro da tradição da igreja. Foram vocês. Pegaram o amor que as pessoas têm por Jesus, a virtude teologal da caridade, da esperança e da fé, e transformaram a esperança de um paraíso socialista, transformaram a fé na dependência de uma instituição política e transformaram a caridade em incitação à revolução dos pobres. Uso do sentimento religioso para fins políticos. É só o que vocês fizeram. Dizendo que a Teologia da Libertação é a teologia da América Latina, não é, meu filho. A prova disso é que eu, Bernardo, pela graça de Deus, bati domingo agora 500 mil seguidores, 500 mil de seguidores no Instagram. A CNBB, com 400 bispos e todo o seu poder, tem 150, 140 mil, 170 mil, sei lá quantos seguidores. Não tem 200 mil. Um fiel leigo católico falando, do outro lado, 400 bispos. Vocês me perguntem, quem que está criticando o uso político da religião? Eu. Quem que passou décadas usando a religião para fazer política? Vocês. O Lula disse, eu não existiria sem a Teologia da Libertação. Eu tenho por detrás de mim as SEBs. As lives que ele fez com o Leonardo Boff, o apoio político de grupos franciscanos durante as eleições, o Haddad em 2018, a Manuela Dávila indo à missa, o Lula se fingindo se passando por um santo católico, se dizendo contrário ao aborto, depois fazendo tudo o contrário agora, se diz contra a ideologia de gênero, fazendo tudo agora. Quem que usou a religião? Se algum candidato coaduna com a minha fé, eu iria apoiá-lo. Mas se não, se a essência do seu partido é contra a minha fé, eu vou me opor. É meu dever. Agora não. Ser contra o aborto, ideologia de gênero, etc e tal, é o cristofascismo. Inclusive, eles dizem que foi utilizado a religião, aqui ó, na página 10, a religião foi usada nos acampamentos de 8 de janeiro para preparar os atentados. Isso aqui é ou não é, ou tô louco, a criação de alvos aqui para a Polícia Federal, para o senhor Alexandre de Moraes, para quem quer que seja. E aí vem dizendo, boa parte da polarização ocorrida no Brasil nos últimos anos se deu através de redes sociais de suas bolhas e influencers, com apelo religioso. O uso da religião para fins políticos ganhou nova configuração. Muitos grupos católicos têm sido bombardeados por uma avalanche de notícias falsas, sustentadas na negação da ciência e da evidência. Assim, vocês me viram aqui ser candidato alguma vez? Olha, se eu me opus ao PT na última eleição, é por uma necessidade, a qual nós estamos vendo agora, nós alertamos. Aqui, ó, o único pedaço que ele cita o Concílio Vaticano II aqui. A reflexão teológica elaborada, baseada na leitura dos sinais dos tempos, propostas na Constituição Apostólica Gaudium et Spes, através do método ver, julgar e agir, deu origem à Teologia da Libertação, que impactou bastante a organização das comunidades eclesiais de base das pastorais criadas à luz dos documentos conciliares. Claro, os bispos fizeram o pacto das catacumbas e resolveram colocar o marxismo e a revolução para interpretar o Concílio Vaticano II. É óbvio que eles iriam criar e alimentar a Teologia da Libertação e criar o PT depois de 15 anos. Olha só que lindo. Entre os anos 70 e 90, eles diziam que não tinham polarizações na igreja. A convivência entre tendências que se formaram no seio do catolicismo pós-conciliar era marcada pela crítica mútua. Então, o cristão tradicional criticava o progressista tradicional, mas não havia polarização. Isso não tinha ruptura. Como não tinha ruptura, gente?
Nos anos 70, editoras católicas, como a Vozes, foi usada para abrigar guerrilheiros. O Frei Beto, nos anos 70, no começo dos anos 70, estava preso por colaborar com o Marighella, na Aliança Libertadora Nacional. Padres pegando em armas, fazendo atentados à bomba, subvertendo redações jornalísticas, enfiando o método Paulo Freire revolucionário em todos os rincões do Brasil, através da ação popular para ideologizar o povo e criar uma cisão, uma luta de classes dentro da igreja, porque esta é a visão deles. E não havia polarização? Que gente é essa? Vocês incitaram a polarização. O Bernardo está dividindo a igreja, fulano de tal está dividindo a igreja. Não, meu querido, eu estou avisando os lobos que entraram dentro da igreja, aqueles joios que entraram dentro da igreja. Eu não quero que as pessoas pensem que vocês estão sendo fiéis ao magistério e à igreja. Você está dividido. Não, meu filho, eu estou avisando quem está dividindo. É que como vocês têm o maior megafone, dá a impressão que vocês são a maioria, mas vocês não são. Vocês já estão perdendo o jogo, se é que podemos chamar de jogo. Nas mídias digitais, eles se tornam influencers, com milhões de seguidores atraídos por sua oferta de sentido, cura, libertação, salvação e referência para se situar no mundo. É tudo centrado no desejo, na autorrealização do indivíduo. Alguns influencers católicos, com perfil ideológico contrário às orientações dos documentos conciliares, mas com grande adesão entre os fiéis e com pouca formação, e entre seminaristas, também contribuíram para a formação da oposição entre católicos e progressistas e libertadores, ou então católicos conservadores tradicionais, em polarização, demonizando a teologia da libertação e com ela todo o seu discurso social da igreja, tão fortemente posto em evidência pelo magistério da igreja nos últimos séculos. Meu filho, a igreja católica criticou a opção preferencial no sentido marxista dos pobres. A igreja tem uma opção pelos pobres, mas não preferencial. A opção de Deus é por todos, seja rico, pobre, branco, preto, amarelo, azul, verde, amarelo, homem ou mulher. É isso que nós pregamos. Mas não é essa polarização. Quem impõe essa polarização são vocês. Ou não está posto isso no livro do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder? Que existe a igreja do carisma, que é a igreja verdadeira do Espírito Santo, a igreja horizontal, a igreja sem hierarquia, a igreja sem dogmas. E existe, por outro lado, a igreja do poder, que é a igreja do dogma, da instituição, da hierarquia. Então vocês fazem o seguinte, vocês passam 50 anos criticando a estrutura da igreja pelo método da teologia da libertação, certo? É isso que vocês fizeram e fazem até hoje. Só que ao mesmo tempo em que vocês criticam a estrutura hierárquica da igreja, vocês começam a fazer parte da estrutura da igreja, começam a se tornar bispos, cardeais, padres. Aí quando vocês ensinam todo mundo a criticar a igreja, quando a gente critica a igreja, que vocês entraram e infiltraram, vocês vêm nos reclamar e nos chamar de cismáticos. Vocês criaram um bicho que agora os está devorando. Decidam-se. Vocês querem acabar com a hierarquia ou vocês querem manter a hierarquia que mantém os postos de vocês? O relatório da escuta sinodal da igreja no Brasil, enviado à Secretaria do Sínodo, denomina, eu e outros como gurus teológicos, que são muito ativos nas mídias sociais, com apoio financeiro de grupos de perfil similar, não sei que grupo, de outros países, começaram uma oposição frontal ao novo pontífice. Eu não faço oposição frontal ao Papa Francisco. Ao Vaticano II, quase nunca. E a pontos específicos apenas, que eu acho que são ambíguos. As conferências episcopais, essas sim eu critico veementemente, como sempre dizendo não a todos os bispos, mas a aqueles terríveis, sendo muitas vezes apoiado por cardeais, bispos, padres, seminaristas e leigos, isso é verdade, impulsionando a polarização na igreja. Aí eles vão fazer análise dentro da igreja, da descrição da polarização, e vão citando Pedro Ribeiro, sociólogo da esquerda, Agenor Briguente, professor de esquerda, depois citam Dom Helder Câmara, só gente de esquerda. E diz que nós estamos alimentando a polarização, enquanto vocês fazem análise apenas de um viés. Como é que vocês querem que eu respeite uma análise dessa aqui? Não há quase nada de verdadeiro aqui. Nada. Vamos continuar aqui. Sim, olha que lindo. Em mostrar aqui, página 21. Em mostrar como a ação de certos grupos e programas de TV de inspiração católica combinada com a ação de influências católicos de perfil tradicionalista ou afinados com ele sobre os fiéis comuns, tido como conservadores tradicionais pelos estudiosos que levam em consideração nos estudos a eles destacados, tem contribuído para o acirramento da polarização no centro da igreja e dar respaldo ideológico à polarização social e política, o tempo inteiro dizendo isso. A polarização interna da igreja, manifestada por pessoas que são consideradas tradicionais como eu, não tradicionalistas, mas tradicionais, é que está criando a polarização na política brasileira, que culminou no 8 de janeiro. Todo o argumento desse artigo é só para isso, para criminalizar pelo Estado as pessoas que não coadunam com a teologia da libertação. É para isso que está servindo, no meu entender, este documento. Colocar alvo. As comunidades de vida interpelam e formam os fiéis comuns num catolicismo devocional. Critica o catolicismo devocional, sentimentalista, individualista, através de uma religião, coloca entre aspas, que dá segurança, autoafirmação, consolação, proteção num mundo que se tornou plural, fragmentado, inseguro, violento, sem valores tidos como sustentáculos da vida. É um problema se você tem um cristianismo devocional. Se você reza o terço, vai à missa, tem devoção eucarística,
Faz novena? Não. Diz que fala mais ao coração do que à mente, que nós temos fé na intervenção divina. Meu Deus, mas não é por isso que a gente reza também? Baseada na crença no milagre e na magia. Compara o milagre e a magia e fala que é uma crença no milagre. Não, meu filho, milagre é comprovado. Faz parte de ser católico acreditar em milagre. Se você não acredita nisso, você não é católico. Você está entendendo? Seus escritores desse documento. Se você nega milagre, você nega a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo miraculosamente no seio da Virgem Maria, imaculada. A demonização do catolicismo progressista ou libertador, dizem eles, a cruzada de difamação e desinformação contra a igreja comprometida com os pobres, teologia da libertação, a campanha contra as reformas propostas pelo Papa Francisco, a difusão do sede-vacantismo, olha como eles misturam tudo. Eu sou um crítico do sede-vacantismo, meu Deus do céu. A perseguição à campanha da fraternidade, conquanto que ela continue igual do jeito que está, nós vamos continuar criticando. A teólogos e teólogas, instituições que discutem questões consideradas por eles heréticas ou contra a doutrina. Não é considerada por mim. Quem diz que marxismo não pode ser católico, não sou eu, meu filho. É a igreja, desde Pio IX, pô. Desde Pio IX, todos os papas. Aí venho eu criticar? Não pode. Você está inventando magistério à parte. Não, meu Deus do céu. Desde 1846, o Papa Pio IX condena, e todos os papas posteriores o fizeram, levando à confusão o fiel comum. Que confusão, se eu estou só reafirmando o que os outros ensinaram e conquistando certos setores importantes para a instituição eclesiástica, como seminaristas, padres, bispos. Isso é verdade. Conquisto muita gente, graças a Deus. O grande desafio do cenário externo à evangelização é não ignorar esse novo ator, que é o cristofascismo. Nós. Transformando no inimigo. Não poder, eles não nos consideram inimigos, imagina. Só nos chamam de autores indiretos do 8 de janeiro. Mas é ir ao seu encontro, descobrir as suas insatisfações e inseguranças sem ressentimento, oferecer-lhe como resposta ao que aflige o poder curador da linguagem da fé, ajudá-lo a ler criticamente os recursos digitais através dos quais correrá. Essa foi a prática de Jesus, que diante dos seus oponentes, fariseus e mestres da lei, que se consideravam donos da religião, buscou muitas vezes de forma chocante, através de sinais e ensinamentos que faziam aproximar-se do reino de Deus, atrair, convencer e converter seus contraditores. Olha, Jesus não tinha muita moleza para essa turma, não. Jesus tratava como raça de víboras, filhos de Satanás, raposas, lobos, sepulcros caiados. Jesus os chamava assim. Com hipócritas que dizem não usar a religião para fazer política e usam, Jesus chamava dessa maneira. Com pessoas sinceras e abertas de coração, como Nicodemos, ele acolhia. Agora, vocês falam que tem que ouvir esses cristãos fascistas como nós, né, que vocês chamam. Por que vocês não nos chamam para fazer esse documento? Por que vocês não chamam o pessoal do Centro Dom Bosco, de outras instituições do Brasil inteiro para fazer esse documento? Ou nos chamem para a Assembleia Geral para nos ouvir, fazer perguntas? Vocês têm medo do quê? Vamos conversar. Nós temos muito a dizer, certamente a ouvir e aprender. Por que não chamar? Por que fazer um documento ridículo como esse, que busca resolver o problema da polarização polarizando? É porque vocês não querem, posso estar louco, mas o que me parece é que vocês não querem que haja dissidência e discordância da teologia da libertação. Vocês querem que haja um polo só, a revolução. Porque a revolução não tolera dissidência. Eu acho lindo que haja carismáticos, tradicionais, etc. na igreja. O que eu não acho lindo é fingir que está fazendo religião, mas no fim está fazendo política. Ou essa não é o método teológico da teologia da libertação, que é fazer uma opção política em primeiro lugar e depois fazer teologia. É por isso que a gente brincou muito na época que a CNBB conseguiu reunir os carismas diferentes da igreja, de todas as vertentes. Postei muito na rede memes, etc., né, como a renovação tradismática católica, que seria uma união entre tradicionalismo e carismático, que seria, vamos dizer, uma síntese, uma solução momentânea muito boa para tudo isso. Porque o movimento tradicionalista tem dificuldades de evangelização e etc., do ir, mas tem muito zelo pela conservação do ensino da igreja, pelo apelo litúrgico, etc., coisas que o movimento carismático precisa aprender. O zelo litúrgico e formação. Então a CNBB já propôs a criação de um observatório de mídias sociais que é sugerido neste documento. E eu falei lá atrás que a CNBB, ou algum órgão dela, iria apoiar o PL da censura, 2630, chamado PL das fake news. E aí então, uma instituição da CNBB, a PASCOM, assinou o documento pedindo a aprovação do PL da censura. Diz que, à luz do evangelho, é preciso apoiar o PL da censura. E diz que não agride a liberdade de expressão. Tá aqui, ó. PASCOM, Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB, apoiando isto. Um PL que já está justificando a censura antes, e já está fazendo censura antes de ser aprovado com o Google, Brasil Paralelo e tantos outros. Como disse o Flávio Dino, né? Só se garante a liberdade regulando-a. O que vocês querem, no fim das contas, é que nós, influencers aqui, calemos a boca e vocês falem sozinhos porque vocês estão perdendo. Não porque nós somos muito incríveis e maravilhosos, mas porque nós estamos falando que as pessoas precisam ouvir.
Jesus disse, se vocês não falarem, as pedras vão clamar. Bom, tá aqui uma pedra falando. Tem outras como eu, milhares aí, maiores do que eu, melhores do que eu, falando. Ou seja, para quem achou que a teologia da libertação estava morta, aí ela está viva, de novo, na sua cara, buscando crescer e, no meu entender, colocando alvos nas costas como a mim e penetrando também nos meios digitais. Vocês acham que padres, etc., que estão envolvidos nesse processo não têm ligações com políticos? É só o que eles têm. Assistam o meu vídeo no YouTube chamado CNBB no Banco dos Réus, vocês vão ver alguns membros da CNBB reunidos com Gleisi Hoffmann, toda a turma do PT. Ou seja, é necessário que nós saibamos conhecer e defender, conhecer este movimento e defender a nossa fé, termos argumentos e estar preparados para o que está vindo. Porque o nosso fim, meus queridos, quando todo mundo estiver bem caladinho e não puder falar, o nosso fim é Nicarágua. Só avisando. É o que vai acontecer se nós não nos movimentarmos. Ou seja, a defesa da fé ativa não é trabalho apenas para religiosos e padres, mas é trabalho para você e eu, leigos, que estamos dispostos a dar a nossa cara todos os dias para que os nossos filhos tenham uma fé consistente e verdadeira, sem mescla,